Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E hoje o tema é sobre o tabuleiro de Ouija, ou o jogo do copo, aquele famoso. É verdade. Estamos hoje novamente com o Lorde A do Círculo Strigoi para falar sobre este assunto, que dá muito medo em muitas pessoas e em muitos adolescentes principalmente. Mas antes de falar sobre esse tema, vamos para um rápido intervalo? Olá pessoal, estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Lorde A, bem-vindo novamente ao programa Enigmas. Cris, uma Saudações, honra Lorde. estar com vocês Honra aqui. sempre estar com você, que você esclarece tanto aos nossos internautas e a mim mesmo. Aprendo muito contigo. Lorde A, vamos falar de um jogo que todo adolescente fez. Eu estou falando que fez porque eu já não sou mais adolescente, né, Lorde? Então, mas continuam fazendo aquele jogo do copo. O que é o Ouija? Como é que é esse jogo de copo? Opa, então, né? O jogo do copo e o tabuleiro Ouija são duas práticas para se comunicar com o invisível, com o não modelado, com o outro lado, que não está tão longe assim. Basicamente, o jogo do copo envolve uma brincadeira feita em colégios, por crianças de condomínios caros. Tem diversas variantes dela, como a brincadeira do compasso e muitas outras, onde as pessoas tentam usar a própria sensibilidade para aqueles que apreciam a própria força para acessarem o outro lado, o intuitivo, o não modelado, o reino dos mortos, o reino feérico, ou o que quer que seja que esteja numa vibração além da matéria convencional. O jogo do copo, basicamente, é uma brincadeira barata, popular, onde as pessoas pegam uma folha de papel, escrevem um abecedário, uma numeração, uma pergunta de sim e não, dispõem na forma de um círculo, colocam um copo com a boca virada para baixo e as pessoas colocam os dedos na ponta desses copos e em alguns instantes desligam as luzes, acendem as velas e esse copo começa a se mexer. O tabuleiro Ouija já seria uma versão um pouco mais sofisticada, em geral um tabuleiro de madeira, algumas vezes de algum material sintético, com esse abecedário disposto em uma forma de arco, ou de arco com um abecedário, com os números, sim, não e alguns símbolos para anjos, demônios, deuses, deusas e símbolos ocultos em geral de proteção. O objetivo das duas práticas é a mesma, é contactar aquilo que está além do óbvio, além da matéria. Essa seria a explicação básica. Ok, Lorde, e da onde surgiu essa coisa, esse tabuleiro, essa forma de se brincar com o copo e tentar invocar espíritos através desse jogo? Se a gente pensar depois da Renascença, nos tempos da Idade Moderna e Contemporânea, nós vamos ter algo interessante que acontece ali, que é justamente o mito foi separado do rito. Logo ele se tornou balela, história da carochinha, conto de fada. E o rito foi separado do mito, se transformando em jogo, brincadeira e entretenimento. Então, quando a gente fala a palavra jogo, muitos jogos antigos como cartas, dados, até mesmo, quem sabe, o jogo do copo e outras possibilidades, eram práticas oraculares que eram usadas desde que o mundo é mundo, assim como as runas, assim como o tarô, assim como as mais variadas formas de oráculos que a gente pode pensar. Havia uma fundamentação, havia uma tecnologia, havia uma instrução, havia um protocolo a ser seguido para o funcionamento dessas ferramentas, dessa ferramentaria, que foi perdido porque se transformou em um jogo, em uma brincadeira. Correto. Tá? O jogo do copo, eu não sei te contar, porque deve ser uma prática popular que começou em vários lugares ao mesmo tempo, em várias épocas, e se espalhou por aí, pois era razoavelmente fácil de ser feita.
O que eu posso te contar é que no final do século XVIII e no desenvolvimento do século XIX, nós tivemos movimentos espiritistas, a popularização da ideia da mediunidade, de uma pessoa Correto. que tinha um dom, que passou a ser chamada de médium, e tinha um dom de se comunicar com a realidade não ordinária, com o não modelado. E começou esse culto à mediunidade, uma série de fatores, e quando algo vira uma espécie de febre midiática, como aconteceu com a mediunidade e os múltiplos movimentos espiritistas do século XVIII e XIX, você tem as pessoas que trabalham a sério e as pessoas fraudulentas, né? Correto. Que não é segredo, qualquer profissão, qualquer área de conhecimento humano é pautada, tem essa divisão, né? Claro. E a tábua Ouija, mais propriamente, ela surge como um produto vendido extremamente barato nas mercearias, lojas de brinquedos e lojas em geral dos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. Olha só. Ela começa com um golpe de marketing, uma prática meio malaco, inicialmente atribuída a um tal de Thomas Welton, que era um francês, porque a França era onde tudo quanto era movimento espiritual estava acontecendo naquele tempo, além, claro, da boa e velha Inglaterra, mas a França era mais famosa. Então, alguns dizem que foi em 1853, com um francês chamado M. Planchet, cuja tradução do nome quer dizer plaqueta, ou com esse tal de Thomas Welton. Não se sabe, é uma especulação. E o que a gente sabe concretamente é que um fabricante de caixões no século XIX, da cidade de Maryland, nos Estados Unidos, chamado A.C. Reich, junto com seus sócios, o Elijah Bond e o Charles Kennard, fabricavam uma mesa, uma pequena mesa, para ser usado naquele jogo, brincadeira ou prática espiritual, da mesa falante, que era uma mesa que as pessoas punham a mão sobre ela e ela se mexia, se deslocava e dava respostas. Mais ou menos como acontece com o jogo do Correto. copo ou com a tábua Ouija. E eles gostaram tanto, foi uma prática tão lucrativa, tão interessante para aquele vendedor de caixão e os seus sócios, que eles patentearam, existe registro de patente Olha da só, criação da tábua Ouija, e ela passou a ser vendida como brinquedo, como jogo para ser jogado por jovens adultos, como uma forma de entretenimento. E eles diziam, até no próprio slogan do produto, o tabuleiro Ouija é um acessório fantástico que te permite trazer respostas dos mais variados mundos. Mas lembre-se, isso é apenas um jogo, não é? Essa é a origem, essa é como vai surgir a questão da tábua Ouija para todos que a gente vai ter até os dias de hoje. Eu mesmo fiz esse jogo quando adolescente. Claro que faz algum tempo, né, gente? Mas eu fiz esse jogo e obtive algumas respostas. Pode ser alguma coisa do inconsciente coletivo, ou das pessoas, ou dos jovens que estavam ali, mas alguma coisa acontece. O copo realmente desliza. Sim. E existe uma influência espiritual, pelo teu conhecimento, realmente naquele jogo? Naturalmente, se tomarmos a palavra espiritual pela sua raiz mais arcaica, espíritos ou inspiração, expressão, sim, existe. O que a gente tem que levar em consideração é que o copo se movimenta, alguns dizem que é por conta da ideia motor. Se você ficar com o seu dedo parado, o corpo tem uma espécie de movimento automático, uma pulsão automática que vai deslocar o copo. Isso não é um segredo, até alguns colegas meus que são ateus e implicaram bastante com alguns artigos que eu publiquei sobre o tema, Correto. bateram muito a tecla nessa questão. Porém, os meus autores favoritos sobre o tema, que é a senhora Travis Smith, de 1919, que escreveu o livro Vozes no Vácuo, ela conta abertamente nesse livro que as próprias pessoas que participam não têm certeza se são elas mesmas que movimentam ou se é uma outra força. No entanto, a pontinha dos dedos, uma das ferramentas mágicas mais importantes que as pessoas têm e esquecem, a gente vai falar disso já já, são extremamente necessárias para estarem ali. Um outro autor, o J. Edward Cornelius, que escreveu Aleister Crowley e o Tabuleiro Ouija, que foi lançado há pouco tempo pela editora Madras, ele afirma com todas as palavras que sim, o copo se desloca por conta do movimento das pessoas presentes e da ponta dos dedos das pessoas.
A questão que mais interessante não é porque o copo se movimenta, o que faz o copo se movimentar, e sim o conteúdo das mensagens e daquilo que começa a se manifestar. É verdade. Aí, essa é a parte que o tabuleiro Ouija, o jogo do copo, a brincadeira do compasso, se tornam extremamente interessantes. E claro que isso também aproxima a gente do que é chamado de loucura, do que é chamado de esquizofrenia e muitas outras coisas. Porque a partir do instante, o problema não é você falar com o vazio, você falar com o invisível, você falar com Deus, com deuses ou com os daimons, que a gente já falou em outros programas. Claro, claro. A questão é quando vem a resposta. Essa Pois é. é a parte que o tabuleiro se torna interessante, se torna uma chave mestra entre os mundos. Bom, gente, interessantíssimo esse assunto. Fique agora com Cátia de Gaia. Voltamos com Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segimagem. A Segimagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segimagem para que você conheça toda a linha de produtos www.segimagem.com.br. E voltamos aqui com o nosso papo interessantíssimo com o Lorde A. Prazer em recebê-lo novamente. Prazer, Kátia. Uma honra. E o tema é fantástico. Mas eu quero pegar um gancho do primeiro bloco, né? Você está falando sobre as pontas dos dedos, né? Sim. Fala um pouquinho mais, porque falta aí algumas coisinhas para você deixar o público aí sabendo melhor sobre este jogo, né? Sobre o tabuleiro. Perfeito. O tabuleiro Ouija, né, como a gente vem falando, ele depende muito da questão da ponta dos dedos. Se a gente procurar magia cerimonial, lemos escritos de Aleister Crowley, Johnny Dee, Edward Kelly, Johannes Burroughs, Paracelso, Cornélio Agripa e muitos outros nomes, grandes mestres de todas as épocas, e até mesmo na própria bruxaria, na bruxaria wicaniana e ainda na bruxaria tradicional, assim como na cosmovisão vampírica, druidismo, xamanismo e tantas outras vias, a ponta dos dedos é considerado um instrumento mágico por excelência. Por onde flui toda a energia e por onde você modela a sua vontade, a sua expressão através da terra, seja pela sua profissão, pelo toque amoroso, pela porrada dada com muito ódio. É verdade. Enfim, por todas as hipóteses, a ponta dos dedos é um instrumento importante. Mas falando, como a gente está trazendo o tema do tabuleiro Ouija, da magia cerimonial, porque a questão que eu citei essa questão. O mundo não foi católico, o mundo não foi cristão, o mundo foi pagão nos séculos anteriores à atual era. Verdade. E a questão dos dedos, ou dos dáctilos, que em grego quer dizer dedos, são interessantíssimas porque elas nos remetem diretamente a um mito de quando a deusa da terra, Reia, desceu grávida dos céus para dar nascimento ao seu filho Zeus. E ela se deitou na terra quando começou as contrações dos partos, ela fincou seus dedos, cavando profundos buracos e profundos abismos na terra, arranhou. E depois que a criança nasceu e tudo mais, dessas mesmas fendas, surgiram os dáctilos, que eram espíritos ou seres fantásticos, melhor dizendo, que eram representados pelos dedos e eram os responsáveis por coordenarem, por guiarem todas as manifestações oraculares que existiram na história. Fosse do jogo do pêndulo, fosse do oráculo de Delfos, em todos os lugares. Eram esses dáctilos, ou esses daimons chamados dáctilos, que coordenavam toda a comunicação entre os vivos e os mortos, entre os humanos e os deuses. E essa expressão, essa lenda, prosseguiu, se desenvolveu infinitamente por todas as partes do mundo. Tanto que na questão dos dedos você tem os mudras dos hindus, você tem as runas do Stadhagaldra dos nórdicos, você tem as posições das mãos no tantrismo, na reflexologia, na magia cerimonial, até mesmo aquele famoso sinal que aquele cantor de heavy metal, o Dio, usava, que ele aprendeu com a avó dele, a mano cornuta,
que era para afastar e quebrar o mal-olhado. Sim. E Esse as é o papel pessoas das interpretam mãos. de outras formas, né? Sim. Mas enfim, a interpretação ela realmente é simbólica. E o que você disse foi interessante, porque os pêndulos também fazem isso. Também. E também tem a Bíblia com a chave, não é? Você conhece esse? Conheço a colônia italiana de São Paulo, no começo do século XX, era uma brincadeira muito comum entre as crianças e as moças que integravam aquela Irmandade Católica das Filhas de Maria, o jogo do São Catundo. Não é? Aham, Pois é, sim. fazia a mesma coisa, né? Porque eu tive minhas experiências. E você teve as suas? Tive Me várias. conta uma, por favor. Não, é assim, era uma prática solitária que eu fiz algumas vezes durante a adolescência. O copo de fato se movimentou, fiz algumas vezes ela sozinha, mas tive alguns resultados mais interessantes junto com algumas pessoas, mas éramos todos adolescentes, passivos de muitas e muitas explicações para as razões daquela brincadeira, mas tivemos mensagens interessantes. Você teve que ir para a igreja depois rezar? Não, nunca dependi da igreja para isso. É verdade, mas olha, era tanta coisa, né? Como você mesmo disse. A gente corria e ia orar, né? Porque acontece algumas coisas mesmo, não é? Acontece, como eu estava contando para a Cris, né? Sim. Que o corpo vai se mexer, pode ser desde a ideia motora, a questão do otoscópio, das pessoas que estarem ali, começarem a projetar ali as próprias sombras e acontecer uma série de infortúnios. Porém, além dos infortúnios, muitas vezes surgem mensagens. E o que interessa não é como o copo se movimenta, e sim o conteúdo daquela mensagem que está surgindo ali. Muitas vezes é uma exploração da própria sombra, é um próprio espelho dos participantes. Sim. Outras vezes é algo que está um pouco além. Mas até a gente, se é que é possível, como a Hester Travis Smith já dizia em 1919, e como reafirma o J. Edward Cornelius, o limiar entre você e a realidade não ordinária é muito sutil, é muito tênue. É quase impossível para uma pessoa sem uma base, sem uma boa fundamentação nos campos da magia, da espiritualidade, discernir efetivamente aonde começa o que você está fazendo ali e aonde começa aquilo que está sendo influenciado, aquilo que está vindo para você ali. Sim. E aí você requer a reverência, uma espiritualidade, uma base espiritual, uma fundamentação teórica, prática, que te permita interagir com o que está acontecendo ali. Não é brincar de botar os dedos em cima do copo e dizer, tem alguém aí? Aleatoriamente, Sim, né? tem. Aquilo, como disse, é uma chave mestra. Vai te responder na frequência que você está, no estado que você está e no merecimento que você tem. Quando responder. Muitas vezes não acontece resposta. Curiosamente, você conhece algum caso na qual recorreram a essa tábua, ao tabuleiro, e dali alguma explicação, alguma mensagem, um nome? Porque eu sei que você tem uns casos curiosos, aquele nosso cantor de rock, né, que nós conhecemos. Sim. Conta pra gente. É uma das curiosidades do rock, que é contado na própria biografia, em incontáveis biografias dele, em entrevistas, é o nosso querido Alice Cooper, que chocava todos os pais e mães nos anos 70 com o seu rock levemente sobrenatural, levemente diabólico e com temas que mexiam com o imaginário dos filmes da Hammer, da Universal e muitos outros, né? O Alice Cooper, ele mesmo conta que o nome artístico dele, o Alice, veio de uma brincadeira com a tábua Ouija. Era o nome de um espírito que ele contactou e que passou para ele usar esse nome, e ele teve muito sucesso. Dizem que algumas músicas dele, inclusive, carregam algumas lembranças dos tempos que ele brincou com essa tábua Ouija, antes dele anunciar publicamente que não tinha nada a ver com isso e tudo que ele fazia era só uma mera performance. Bem, fica aí, né, a dúvida. E no cinema, tem algum filme que mostra esse trabalho? Da tábua Ouija? Sim. A gente tem dois opostos interessantíssimos. Um deles é o filme O Exorcista, baseado no romance do William Peter Blatty. Ele foi inspirado numa história real. Um adolescente cuja tia estava prestes a morrer, comprou uma tábua Ouija para ele de presente no mercadinho, para ela se comunicar com ele depois que partisse. A tia morreu e o garoto começou a usar a tábua.
Só que ele caiu segundo conta a imprensa, ele caiu na obsessão de um espírito malévolo e demoníaco que ocasionou uma série de situações que alimentaram a criação do filme do William Peter Blatty, que começa com uma adolescente chamada Reagan, super simpática, adorável, ganhando uma tábua Ouija e contactando um espírito chamado Capitão Holt, que na realidade era um demônio chamado Pazuzu, que queria tomar o corpo dela e se vingar do seu inimigo Fidalgal, que era aquele padre, né? Essa é a versão mais diabólica, demoníaca, é a mãe de todos os filmes de terror que usam tábua Ouija. No entanto, né, esse é o contraponto negativo. Existe um filme com o Robin Williams e o Robert De Niro, chamado Awakening, Tempo de Despertar, onde tem um paciente catatônico interpretado pelo De Niro e um médico pouco ortodoxo, que é o Robin Williams, que ele começa a usar um tabuleiro Ouija para se comunicar com esse paciente que está vivo. E durante a relação dos dois, ele descobre que o paciente estava, na catatonia dele, ele estava num estado muito mais profundo, muito mais interiorizado, e só através daquilo ele poderia acessar esse paciente. Essas são as duas oposições do tema. É uma ferramenta. Uma tecnologia, quem usa quem usa é a pessoa, é a capacidade da pessoa, é as escolhas que a pessoa faz. Até hoje, no mundo inteiro, nesse exato momento que a gente está aqui, né, aqui que está sendo transmitido esse programa, tem pessoas no mundo inteiro usando tábuas Ouija e jogo do copo. Algumas, as mais aptas, terão melhores resultados. As menos aptas ou que estão nessa por brincadeira, por zoação, podem vir a ter resultados mais problemáticos. Entendo. Bem, para que as pessoas conheçam um pouco mais o seu trabalho, Lorde A, quais os contatos, seu blog, seu programa, por favor? Tá, eu tenho um programa chamado Vox Vampírica, que vai ao ar desde 2007. Começou como um podcast, em 2010 se tornou um programa de rádio semanal, transmitido no site voxvampirica.com, pela rádio web radio Acidic Infection, que também é transmitido no nosso site, no portal deles e também no meta-universo do Second Life. É toda quarta-feira, das 21 horas até a meia-noite. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente nosso tempo acabou. E tem um recado do Lorde A para vocês. O tabuleiro Ouija, o jogo do copo, que é a encarnação mais recente dos antigos oráculos e da forma de falar com o invisível, só se tornou uma forma de comunicação exclusiva com os mortos no imaginário e no senso comum das pessoas, pois no século XIX pegava mal se falar de elementais, de deuses, deusas, seres feéricos e toda a ampla gama de personagens que habitam o imaginário humano de incontáveis épocas. Ela é uma chave mestra, uma ferramenta, uma tecnologia que cada um usa como lhe convir. Obrigada, Lorde A. Obrigada, Lorde A. Gratidão, viu? Honra enorme sempre estar contigo aqui no Enigmas. Um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Gratidão. Próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes.